Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 7. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Pai querido, muito obrigado por estarmos mais uma vez diante da Tua palavra, termos acesso a ela. E agora que a lemos, nós queremos entender, nós queremos a compreensão das Escrituras e daquilo que o Senhor queria transmitir para cada um de nós. Por isso te pedimos, abre o nosso entendimento. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra, que ela mude a nossa vida, que ela seja recebida em cada coração. E para isso também eu peço Tua graça e misericórdia sobre mim, clamando pela unção do Espírito Santo, para que eu seja capacitado a ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, e no poder do Espírito Santo essa palavra convença a todos, Pai. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, cartas que Jesus manda João escrever às 7 igrejas que são retratadas aqui no livro do Apocalipse. E, na verdade, todo o livro de Apocalipse, que significa revelação, não é? Ele vem para estas 7 igrejas. Se você olhar no início do livro, todo o livro foi destinado às 7 igrejas. Isso está escrito no capítulo 1, no versículo número 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então João já diz, essa carta, esse livro de Apocalipse, é às 7 igrejas que são aqui mencionadas. No versículo 11, também está escrito: o que vês, escreve em livro. Agora Jesus está dizendo isso a ele. E manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o próprio Senhor Jesus está dizendo: vou falar algumas coisas com você, o que você ouvir, você escreve num livro e manda esse livro a estas 7 igrejas. Ásia Menor, atual Turquia, essa é a localização destas igrejas a quem Jesus se referia. E quando nós lemos cada uma dessas cartas, nós percebemos que apesar de serem 7 igrejas cristãs, 7 igrejas de Jesus, elas são igrejas completamente diferentes umas das outras. Cada igreja tem um problema diferente, cada igreja tem uma virtude, uma qualidade diferente. São igrejas bem diferenciadas, apesar de serem todas de Cristo. E assim eu creio que isso permanece até o dia de hoje. Mas existem muitas igrejas cristãs ao redor do mundo, não existem? Talvez você conheça algumas delas. E embora sejam todas de Cristo, nenhuma há que seja exatamente igual à outra. Cada igreja tem a sua característica, cada igreja tem a sua diferença. E eu creio que o livro foi escrito para essas igrejas tão diversas, para que ele se aplique a todas as demais igrejas ao redor do mundo. Então, apesar de ter sido direcionada a estas 7, ele também serve para a gente, porque talvez a gente se assemelhe a alguma delas,
Talvez outras igrejas estejam passando por dificuldades, por problemas mencionados aqui. E aí então a palavra de Deus, que é universal, se aplica a todos nós desta mesma forma. Porque eu creio que cada igreja dessa aqui representada tipifica aqui o retrato das igrejas que nós temos no mundo hoje, com as suas falhas, com os seus acertos. E veja que Jesus não encobre nada, veja que ele elogia quando tem que elogiar, veja que ele critica quando tem que criticar, e ele fala abertamente dos erros e dos acertos de cada uma destas igrejas. Então, nessas mensagens, há também algo importante para nós que somos igreja. Você é igreja? Nós somos uma igreja. Não é o prédio, não é o nome, mas nós, pessoas aqui, somos uma igreja que se reúne aqui, nesse lugar, nesse prédio, nesse bairro. Então, eu creio que nós, entendendo os princípios destas cartas, uma das coisas que a gente pode ver com bastante clareza, que é muito claro o texto, é aquilo que Jesus aprova e também aquilo que ele reprova numa igreja. Ora, se eu sou uma igreja, eu não quero a opinião dos outros. Eu não quero saber o que as pessoas acham da igreja que eu sou. Eu quero saber o que Jesus acha. Às vezes a gente é muito bem visto no mundo, né? Às vezes a gente tem muita fama, como vai ser dito aqui numa das igrejas. Às vezes a gente tem uma fama, a gente tem um nome, né? E as pessoas nos consideram muito. Mas eu quero saber o que Jesus acha de mim. E não o que as pessoas acham, o que a vizinhança acha, embora seja até, de certa forma, importante para não ter escândalo, mais importante não é a opinião do vizinho, mais importante é a opinião de Jesus. O que é que ele acha de mim? Então, lendo essas cartas, eu vou saber muito bem o que é que ele aprova, o que é que ele reprova, e como ele recompensa aquilo que ele aprova, e como ele pune, sim, ele pune aquilo que ele reprova. Porque tudo isso será descrito nessas cartas que nós vamos ler ao longo destas semanas. O que Jesus aprova, ele premia, e aquilo que ele reprova, ele pune. Isso é uma realidade mostrada em cada uma destas cartas. E esta primeira que nós lemos aqui, no capítulo 2, é a carta à igreja de Éfeso. Como eu disse, a atual Turquia, uma cidade importante daquele mundo. No tempo de César Augusto, ela chegou a ser capital da Ásia Menor, e a antiga capital era Pérgamo, uma outra cidade também que vai ser lida nas próximas semanas, e era uma cidade grande e importante, e ali havia uma igreja cristã. Segundo a história, era em Éfeso também que morou algum tempo o apóstolo João, aquele que escreveu o Evangelho, aquele que escreveu também as 3 cartas lá no final do Novo Testamento, e foi provavelmente ali que João escreveu o seu Evangelho e também as suas cartas, e não o livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse ele já escreve em outro lugar, porque é ele também o autor, aquele que Deus usou para trazer estas mensagens. Mas João, ele morou ali na cidade de Éfeso. E ali em Éfeso a Bíblia mesma mostra, e também a história, a arqueologia, que era um centro importante para a cultura da época, e também a cidade onde estava o grande templo de Ártemis, a deusa grega, conhecida como Diana pelos romanos. Você já ouviu falar na Diana, na Ártemis? Então era esta deusa que tinha um grande templo ali naquela cidade, né, na cidade de Éfeso. E uma das 7 maravilhas da antiguidade era esse grande templo de Ártemis. Para você ter noção do tamanho, da opulência, né, do lugar, era algo espantoso para a sua época. É uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. E segundo o apóstolo Paulo mesmo fala, ela se tornou uma igreja fervorosa, uma igreja boa, né? Uma igreja em que havia palavra. Se você olhar comigo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 19, do versículo 23 ao versículo 28, está escrito assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Que caminho é esse com letra maiúscula? É Jesus.
é a fé cristã, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra pregada era também conhecida como caminho. E ali houve grande alvoroço, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, olha ela aí, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. A gente ganha, a gente vive de vender essas coisas. E estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Essa era a pregação também de Paulo. Ele dizia: olha, essa imagenzinha que você tem aí de Diana, de Artemis, isso não vale nada. Paulo pregava isso, não é Deus. Deus não pode ser feito por mãos humanas. E aí o texto continua dizendo assim: não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, porque nós somos fabricantes de deuses, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha a importância daquele templo e da deusa Diana. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Então veja em que problema Paulo foi se meter, não é? Foi pregar o evangelho em Éfeso, a cidade da Diana dos Efésios. E ali arruinou por completo aquela crença, incomodou aqueles que viviam dessa idolatria. E isso é narrado na Bíblia, então, como uma igreja aberta pelo apóstolo Paulo, através da pregação do caminho, que era aquilo que ele fazia no seu ministério. Então, essas são algumas informações desta igreja, para que a gente se situe na carta que o Senhor manda João, então, escrever. E olhando agora para a carta, alguns detalhes. Primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Algumas coisas são ditas aqui que parecem estranhas à primeira vista. Primeiro ele fala do anjo da igreja. E aí já começa uma dúvida: que negócio é esse de anjo na igreja? Depois ele diz que quem está falando é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Mais uma dúvida para nós. E a própria Bíblia responde a esta dúvida. No capítulo 1, no versículo 20, está escrito assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, com essa interpretação, o que a gente entende do primeiro versículo? Deus conserva, Jesus conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os anjos da igreja. Guarde isso. E também a Bíblia diz aqui no versículo que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Quem são os candeeiros? As próprias igrejas. A primeira saudação de Cristo é dizer que ele tem nas mãos os anjos das igrejas e que ele passeia no meio das igrejas. Quem é o anjo? O sentido da palavra anjo é mensageiro, é uma das possibilidades de tradução. Então, não é um anjo no sentido de ser o anjo da guarda da igreja, de que cada igreja tem um anjo da guarda protetor. Não, a gente tinha que ter aqui um altarzinho para ele, né? Para a gente pedir proteção. Não, não é isso não. O que ele está aqui dizendo, que o anjo da igreja é o mensageiro da igreja, é aquele que traz a mensagem de Deus para a igreja. Então o papel de anjo da igreja é identificado com a figura do pastor da igreja. E o que Jesus está dizendo é que ele conserva na mão direita esses pastores, esses mensageiros, e que ele anda
no meio destas igrejas, é a primeira mensagem de Cristo a ser entendida. Então ele tem nas mãos o líder, os líderes, e passeia no meio da igreja. E ele diz a mão direita. E a mão direita tem o símbolo na Bíblia da proteção, o símbolo do amparo, da proteção e também da direção. Então ele está afirmando que é ele quem protege, é ele quem ampara e é ele quem dá direção ao líder ou aos líderes das igrejas. Ele é o anjo maior que está acima de todos os anjos e que dá direção a estes que ele incumbiu de trazer a mensagem para a igreja, afirmando que cada um dos seus líderes é protegido, é direcionado, é amparado pelo Senhor Jesus, e que ele anda no meio dessas igrejas. Ora, se ele anda no meio das igrejas, eu confirmo o que diz a Bíblia, ele está aqui no meio de nós. Porque estamos reunidos em nome de Jesus. E saber que Jesus está aqui no meio de nós é uma bênção, mas é também um problema. Porque se ele está aqui, ele está vendo. Ele está vendo tudo que a gente está fazendo. Então, é uma coisa muito boa, mas é também algo um pouco preocupante. E é exatamente por estar no meio que ele consegue apontar as qualidades e ele consegue apontar os defeitos de cada uma dessas igrejas nas cartas que ele manda João escrever. E aí ele diz no verso 2, obviamente, como começa o verso 2, conheço as tuas obras. Por que eu conheço? Porque eu ando no meio de vocês. É por isso que eu sei o que vocês fazem. Eu conheço aquilo que vocês fazem. Tanto o teu labor, como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Então ele diz, eu conheço as tuas obras, porque ele diz que sabe o que acontece ali, e ele diz que ele aprova a igreja porque ela resiste a falsos obreiros, ela resiste a falsos apóstolos, a homens que tentam se levantar no seu meio, e isso é assim desde que a igreja iniciou, para perverter a igreja. Mas ele elogia a igreja de Éfeso porque diz que essa igreja sabe lidar com isso. Porque ela põe à prova. Ah, você está dizendo isso? Então eu quero ver se isso que você está dizendo é verdade. Eu ponho à prova você que se diz apóstolo. Veja que isso já era um problema na época de Jesus. Jesus escolheu 12. Depois Paulo substitui Judas. E até hoje tem gente querendo entrar nessa turma, né, gente? Até hoje tem gente querendo ser agregado. Porque o título de pastor já não é tão importante. Não, eu tenho que ser apóstolo, porque isso me dá uma relevância maior. E por volta e meia aparece na igreja gente querendo ser reconhecido dessa forma. E as piores tipos, né, andam por aí, é só você abrir o Instagram e passear que você vai ver. Os apóstolos, e agora tem umas apóstolas também, heresia dobrada, né? Como se não bastasse apóstolo, agora também tem apóstata lá, ou sei lá como é que fala. Mas estão aí, né? Querendo se dizer. E Jesus elogia essa igreja porque ela resiste a esse tipo de gente. E ela resiste colocando essas pessoas à prova. Vocês não podem suportar esses homens maus. E você põe à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e no resultado da prova você vê que eles são mentirosos. E é isso que a gente precisa fazer, porque Jesus, ele estimula e ele coloca isso como um elogio àquela igreja. Então, para entender o apostolado, vamos olhar para a própria Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, Paulo falando, em que lugar? Em último lugar. Mas os apóstolos de hoje querem o quê? O primeiro lugar.
O que eles querem? A foto na fachada de todas as igrejas. Já viu que toda igreja tem apóstolo, tem a foto dele, da esposa, em todas as igrejas? Porque ele quer o quê? O primeiro lugar. E aí a Bíblia é contrária a isso. Paulo já diz, olha, Deus colocou a nós, apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. Isso parece com os apóstolos que você vê na televisão? Parece um retrato aí do currículo deles. Tem até avião, gente. Então, tá bem esquisito isso aqui, né? Até a presente hora sofremos tudo isso. Fome, sede, nudez, bofeteados, não temos morada, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados como lixo do mundo, escória de todos. Essa é a prova do apostolado. Alguém está se dizendo apóstolo? Passa na prova. Qual é a prova? A Bíblia. A Bíblia é a prova. E a prova está aqui descrita. Também em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, 2 aos Coríntios, veja, eu não estou nem discutindo se existe ou não apóstolo no dia de hoje. Até que exista, mas não passa na prova. Para mim não existe, para mim são aqueles 12 e acabou. Mas até que exista, mesmo que assim fosse, não passam na prova. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Porque os tais são o quê? Falsos apóstolos. Já tinha isso na época de Paulo. Já tinha isso na época de Jesus, por isso ele disse que Éfeso resistia a esses e os achava mentirosos. Obreiros fraudulentos, transformando-se em quê? Apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Anjo de luz. Paulo compara com Satanás essas pessoas. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, Paulo os compara ao engano de Satanás, ao ardil de Satanás e mostrando que é algo que pode enganar. Porque Satanás não vem vestido de Satanás, ele vem como um anjo de luz. E assim ele engana, assim ele perverte os ouvintes. Mas Jesus diz à igreja, eu aprovo o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês identificaram esses falsos apóstolos. Vocês os colocaram a provas e acharam que eles são mentirosos. E veja o que Paulo mais fala sobre a prova do apostolado. Gálatas capítulo 6, versículo número 17. Paulo diz assim, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas que Paulo trazia no seu corpo a essa altura? Cicatrizes, de chicotadas, de sofrimentos, de surras que levou por causa de Cristo. Então, está desfeito aí qualquer tentativa de um apostolado atual que não se enquadre nessas características bíblicas que nós acabamos de ver. E assim, Jesus elogiou aquela igreja. Por quê? Porque ela não aceitou tudo. Sabe o que nós hoje fazemos? Nós aceitamos tudo. E com o argumento mais desprezível, não vamos julgar. Espera aí. A Bíblia não diz que é proibido julgar. A Bíblia diz até que eu devo julgar. Julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Então o argumento, não, deixa lá, não vamos julgar, deixa quieto. Não foi isso que essa igreja fez. E o que Jesus elogiou foi o que a igreja fez. Ela julgou e ela condenou, porque ela viu, colocando-os à prova, que todos eram mentirosos. E assim ela se comportou. E esse comportamento foi citado por Jesus como algo bom que aquela igreja realizou, conhecendo ele as suas obras. Versículo número 3, ele continua dizendo que também essa igreja tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então ele elogia a igreja porque essa igreja perseverante.
Perseverança é uma característica de toda a igreja que quer ser uma boa igreja cristã. E como eu já disse várias vezes aqui, perseverar é continuar apesar das coisas não darem certo. É continuar apesar das coisas serem ruins. Como já disse, brincando, ninguém persevera para comer uma picanha, irmãos. A gente persevera para engolir um mocotó. Bom, alguns gostam, né? Fazer o quê? Mas ninguém persevera para receber uma coisa boa. Você persevera quando a coisa é ruim e mesmo assim você insiste. Mesmo assim você se mantém, você permanece, você continua. Então essa igreja era perseverante. E isso é notado, isso é elogiado por Jesus. E outra coisa, suportou provas por causa do meu nome. Igreja precisa aprender a suportar provas. Hoje a gente só quer usar o nome de Jesus para decretar coisas boas, como se fosse um abracadabra da fé. Em nome de Jesus eu vou ter aquilo. Em nome de Jesus eu vou conseguir não sei o quê. Em nome de Jesus. É um abracadabra. Mas Jesus disse que você pode suportar prova por causa do nome dele. E essa igreja fez isso, e ele elogiou. E apesar de tudo isso, ele diz, vocês não se deixaram esmorecer. Ou seja, vocês não se enfraqueceram por causa das provas, não se enfraqueceram por causa das provas que tiveram por defender o meu nome. Então ele está dizendo e elogiando que essa igreja não se abalou na fé, que ela permaneceu firme apesar de todas as lutas que ela enfrentou. Continua a Bíblia, dizendo agora no versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Outra coisa que Jesus está elogiando, essa igreja tinha pureza doutrinária, ou seja, ela rechaçava, além dos apóstolos, uma doutrina errada, uma doutrina ensinada por um grupo chamado nicolaítas, que deturpava a fé cristã. E Jesus a elogia dizendo que isso estava a favor dela, porque ela odiava essas obras. E ele também odeia. E aí outra coisa importante, a gente tem que odiar certas coisas. Muitas vezes a gente tem aquela imagem romântica do cristianismo, porque Deus é amor, nós somos paz e amor. Isso é hippie. Paz e amor é hippie. Está entendendo? Não, tem coisas que nós temos que odiar. E tem coisas que Deus odeia. Já preguei isso aqui. Deus odeia quem promove contenda entre os irmãos. Está na Bíblia. Deus odeia as obras dos nicolaítas. Então, nem tudo a gente vai amar. Algumas coisas a gente tem que odiar. Principalmente aquelas que fazem mal à igreja. A quem ofende uma doutrina errada? A igreja. O que os nicolaítas ensinavam prejudicava a quem? A igreja. Então Jesus odiava essas obras dos nicolaítas. Jesus não é odiar os nicolaítas, é odiar o que eles fazem. A gente não odeia as pessoas, mas a gente deve odiar o que elas fazem. Porque aquilo que elas faziam prejudicava a igreja. Então há certas coisas que nós temos que odiar. E Jesus diz, eu louvo vocês, eu admiro vocês porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas e eu também as odeio. Então ele está dizendo, há pureza doutrinária nessa igreja. E para a gente entender aqui o problema dos nicolaítas, isso é uma discussão teológica. Já vi vários posicionamentos, cada um diz uma coisa, quem são esses nicolaítas. Há dois posicionamentos principais que eu passo para você e deixo para seu encargo. Os dois são ruins da mesma forma, tá? Então, primeiramente, os nicolaítas podiam ser adeptos de Nicolau. Quem é Nicolau? Atos capítulo 6, versículo número 5. Atos capítulo 6, verso 5, quando são escolhidos os diáconos pela primeira vez, diz que o parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau,
prosélito de Antioquia, um dos diáconos ordenados na primeira ordenação diaconal da igreja, quando o cargo foi instituído. Então, alguns estudiosos antigos sugerem que esse Nicolau, que a princípio era um diácono, teria inventado uma nova doutrina por causa da sua condição pessoal. Ele casou-se com uma mulher que não era uma mulher regrada. Você já sabe o que eu estou dizendo, né? Ele casou com uma mulher que não era só dele, era dele mais de uma meia dúzia. Então, isso ao perturbar a cabeça desse Nicolau, ele acaba criando aqui uma doutrina nova, dizendo que a imoralidade sexual não afetaria o nosso relacionamento com Cristo e muito menos a nossa salvação. Ou seja, amor livre. Tem tudo para fazer sucesso isso aí, não tem não? Fala sério. Você pode se relacionar com quem você quiser, a hora que você quiser, você continua salvo e continua cristão. Olha que maravilha. Pensa bem, né? É o que muita gente quer e até hoje tem gente fazendo isso, irmãos. Até hoje a doutrina dos nicolaítas está aí. Você não percebe? Isso em algumas igrejas está assim, da mesma forma. Então, o que você faz no corpo não afeta o seu espírito. Você pode fazer o que você quiser, né? Pode entrar pelo caminho que você quiser. Então, seria essa uma das possibilidades da doutrina dos nicolaítas, que falaria e ensinaria à igreja uma imoralidade sexual, e por isso Jesus odeia, e também aquela igreja aprendeu a odiar e combater. Eu, pessoalmente, não abraço muito esta visão. Mas a outra se dá em relação à própria palavra, Nicolau ou nicolaíta. O prefixo é grego e o prefixo nikos é o domínio sobre o vencido, ou dominar sobre alguém. E o laos é o povo. Então, a doutrina do nicolaíta, seria Nicolauston, nicolaíta, que indicaria uma relação ali entre essas duas palavras, mostrando que o nicolaíta seria aquele que domina sobre o povo, ou aquele que domina sobre os leigos. Uma doutrina, então, que instituiria uma classe especial de crente, uma classe mais importante de crente, que é o clero. O clero em oposição à plebe, né? O clero com poder, que domina, que manda, que faz, e você como ovelha diz amém e balança a cabeça, como a vaquinha do presépio. Então, eu acredito mais nesta versão de que o nicolaíta já estava querendo introduzir naquela época essa doutrina de que os líderes precisam ser dominadores do povo. Porque você conquista pelo domínio, você domina pelo medo, e assim muitos líderes se alimentam do próprio rebanho. Muitos pastores, ao invés de alimentar as ovelhas, se alimentam delas. E essa é a doutrina dos nicolaítas, pregando um domínio sobre a mente, sobre o coração, uma dominação sobre o pensamento, não é? Colocando culpa sobre as pessoas para que elas dependam sempre do líder. E essa é o sentido da palavra nicolaíta. No grego seria isso, o domínio sobre o leigo, o domínio sobre o povo comum. E essa doutrina muitas vezes se espalha e também está presente até os dias atuais. Na verdade, é essa doutrina que sustenta os apóstolos atuais, porque você se rende a eles, porque eles mostram um poder, entre aspas, mais do que o seu. E aí você começa a achar que ele tem poder, que a mão de Deus está sobre ele, e você é um simples e mero membro mortal de uma ovelhinha pequenininha, que não tem poder algum e que precisa se submeter a esse lobo disfarçado de pastor. Então, até hoje, a doutrina dos nicolaítas também está presente, e Jesus a odeia, e nós precisamos odiá-la também. E por que essa doutrina é falsa? Em Mateus, no capítulo 20, vamos ler Mateus 20, 25 a 28. Diz assim:
Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, olha aqui o Nicos, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Jesus disse: esse sistema que dá certo no mundo não pode ser implementado na minha igreja. Não é assim sobre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus diz aqui bem claro, que nenhum líder cristão, mesmo estando numa posição de liderança, é melhor ou maior do que qualquer ovelha. Nenhum pastor é melhor ou maior do que você. Ele apenas tem uma função diferente da sua. Como todos os membros num corpo, cada um tem a sua função. E Jesus deixou isso bem claro. Só que a gente às vezes também, como eu sempre disse aqui, existe falsos mestres, falsos apóstolos, porque existe também falsas ovelhas. Então um alimenta o outro. Há pessoas que gostam de ser dominadas. Fazer o quê? Um masoquismo, né? Natural, a perversão da pessoa. Ela gosta de sofrer. E aí ela dá valor àquele lá que manda, que faz, que acontece, que tem uma pose, que tem que... e despreza outro, que a trata como igual. Quantas vezes já vi isso aqui na igreja? E é interessante, às vezes nós também, pastores, somos tentados. Eu acho que eu vou dominar um pouquinho para ver se esse povo entra no eixo, né? Porque muita gente gosta disso, mas Jesus não gosta. E nós não temos que gostar. Deus nos deu inteligência. Deus nos deu capacidade de pensar. Ninguém precisa pensar por você. Você está, sim, para reconhecer a autoridade, para reconhecer aqueles que te instruem no caminho. Isso não é errado, a própria Bíblia recomenda que você até honre, mas você não é inferior àquele que está dirigindo. Você não é inferior àquele que está no comando. É por isso que muita gente não entende quando a Bíblia fala da submissão da mulher ao homem. Porque sempre acha que quem dirige é mais importante. Quando Deus fala dessa submissão, é só uma posição. Não quer dizer subserviência, não quer dizer escravidão, não quer dizer nada disso, porque isso Deus odeia. Em Cristo todos nós somos livres. Você é livre, meu irmão. Eu não sou seu dono. Você é membro da igreja, você tem responsabilidades com ela, com a igreja. Mas eu não sou seu dono. Eu não fico com ciúme se você for em outra igreja. Eu fico meio chateado. Mas você é livre. Eu tenho que controlar o meu ciúme. Você não me pertence. Você pertence a Cristo. Você está entendendo? Isso Deus odeia. E Ele critica. E Ele elogia. No caso Éfeso. Porque eles também odiaram essa doutrina. Porque não é uma doutrina bíblica, é maligna. Qualquer uma que não é bíblica acaba sendo maligna. E assim Jesus elogia aquela igreja. Só que os elogios acabam por aqui. Nós lemos os versículos em que Jesus elogiou a igreja. E agora nós temos aqueles em que ele começa a fazer suas críticas. E no versículo 4, o primeiro deles: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Até ali só elogios, mas agora ele diz: eu tenho algo contra você, você perdeu o seu primeiro amor, ele se esfriou. E aí uma coisa para a gente pensar: conhecer a doutrina certa, ir aos cultos, obedecer aos mandamentos, por si só isso não basta. Combater nicolaítas, combater falsos apóstolos, ser um apologeta, um defensor da fé, isso não basta. A igreja precisa cultivar o amor sincero por Cristo e por sua obra em todo tempo. Porque é deste amor que resulta a nossa devoção e a nossa pureza diante de Cristo. Você pode conhecer toda a Bíblia, você pode ser um teólogo e de repente não amar mais a Cristo. Você perdeu o primeiro amor. Aquele amor que era latente, que pulsava, agora está em segundo plano.
Você agora conhece mais a Bíblia, você agora tem teologia, você agora é formado, você agora é um cara que corrige a doutrina, que é cheio da doutrina, mas o teu amor, ele se esfriou. E desse esfriamento, ele é repreendido por Jesus. Então Éfeso tem pureza doutrinária, Éfeso cuida da ortodoxia, mas ela carece de fervor espiritual. E muitas vezes as igrejas são assim. Igrejas que você entra, não acontece nada errado, a teologia é 100%, a pregação é 100% na Bíblia, a doutrina é super correta, a ortodoxia está uma bênção, mas a igreja não tem espiritualidade nenhuma. Já viu isso acontecer? Isso pode acontecer com qualquer um, até conosco. Então é um caso a se tomar cuidado, porque o fervor espiritual não pode ir embora. O apóstolo Paulo, escrevendo a mesma Éfeso, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, olha o que Paulo diz. Efésios, capítulo número 1, versículo número 15 e versículo número 16. Ele diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que Paulo diz no início da sua carta a essa igreja de Éfeso? Que vocês estão ótimos, que vocês estão fervorosos, que vocês amam profundamente aos outros. Então, eu elogio vocês. Isso foi o início. Mas depois, o tempo passou e a igreja esfriou. O tempo passou e o primeiro amor, ele foi embora. E aí Jesus repreende a igreja. Voltando à carta, no verso 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui Jesus coloca uma coisa muito importante, que essa questão do primeiro amor não é algo natural e não é algo que eu posso desprezar. É algo que eu tenho que tratar como um pecado. Porque qual é a solução que Jesus dá para quem perdeu o primeiro amor? Arrepende-te. Você se arrepende de quê? De pecado. Então você diz assim: não sei, pastor, eu esfriei. Está em pecado. Posso dizer isso para você ou não posso? Está na Bíblia. Estou meio fraco, estou frio, meu amor esvaziou. Está em pecado. A solução não sou eu abraçar você. Vem cá, minha ovelhinha querida. Eu vou motivar você, vou te dar uma vitamina, vou te dar um carinho na alma, vou dizer que você é bonito, e aí você vai se animar de novo. Não! Você está em pecado, e contra pecado não há solução a não ser arrependimento. Ele diz: se lembre da onde isso começou, lembra da onde você caiu, lembra de como isso iniciou na tua vida, volta lá atrás e corrige isso, se arrepende e volta a ser quem você era, volta à prática das primeiras obras, porque se não houver conserto, se você não tiver fervor, o que eu vou fazer contigo, aí ele diz a punição: eu moverei o teu candeeiro, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí você sabe o que é o candeeiro. Você sabe que ele representa a própria igreja. Então, se não corrigir, essa igreja será movida do lugar. E o importante a observar nisso é o seguinte: o candeeiro serve para quê? Para iluminar. Jesus, quando pregou sobre o candeeiro, ele falou: se ele for colocado no velador, na parte alta da casa, ele ilumina toda a casa. Mas se eu tirar esse mesmo candeeiro e colocar debaixo da mesa, o que acontece? Ele não serve para mais nada. E Jesus não está dizendo que vai jogar uma bomba na igreja, que vai destruir todo mundo, vai sair todo mundo pegando fogo, não. Ele está dizendo o seguinte: eu só vou mover. Eu vou tirar você de onde você está, vou botar você debaixo da mesa. Você vai continuar existindo como igreja, mas você não vai servir para mais nada. Eu acho que isso é pior do que uma bomba explodir. Não, mano. Porque a gente continua achando que está abafando. A gente continua achando que está tudo bem e na verdade não está. E aí presta atenção comigo.
praticamente só elogios àquela igreja até agora, mas uma falta de fervor inutiliza a igreja toda. A falta do fervor inutiliza todo o resto, toda a pureza, toda a doutrina, toda a sabedoria humana, tudo isso é inutilizado porque o primeiro amor foi embora. Então eu preciso pensar nisso. Eu preciso me lembrar de onde isso começou, de que forma isso se deu, reconhecer que eu estou errado, voltar atrás, como qualquer outro pecado, me arrepender, transformando a minha mente para que haja uma mudança de atitude. E se isso Deus está falando contigo, você precisa mudar. Não é essa de dizer, a culpa é do outro. Eu esfriei porque a igreja é assim, porque os irmãos me trataram mal, porque o pastor me ofendeu. Vai se converter, pelo amor de Deus, antes que você não sirva mais para nada, antes que você perca totalmente a tua inutilidade e Deus tire você do teu lugar e te coloque num lugar onde você não faz mais diferença. Volte à prática das primeiras obras. Essa é a mensagem da igreja de Jesus à igreja de Éfeso. Uma igreja 99% boa, mas que perdeu o fervor. 99% correta, mas que não tinha mais vida espiritual, não tinha mais amor por Deus. Tinha doutrina, tinha ensino, tinha escola bíblica, tinha tudo maravilhoso. Não aceitava um apóstolo falso, não aceitava o nicolaíta, não aceitava impureza, mas não tinha mais fervor. E por isso, essa igreja pode perder a sua utilidade. Ela pode continuar existindo, mas ela não serve para nada. Hoje tem igrejas assim, irmãos. Continua existindo, está lá, está aberta, tem gente, vai, entra, sai. Mas a igreja não serve para nada, não faz diferença. Ninguém se converte, ninguém muda, ninguém se transforma naquele lugar. Então, não há diferença. E para terminar, Jesus diz assim, quem tem ouvidos, ouça. O quê? O Espírito diz às igrejas. Veja, ele está escrevendo a Éfeso, mas ele é para todo mundo. Às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor receberá alimento. Da onde? Da árvore da vida, que está onde? No paraíso de Deus. Então, em outras palavras, o vencedor recebe o alimento diretamente de Deus. O vencedor ouve o que o Espírito Santo diz. Quando Jesus enfatiza isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, é porque ouvir de fato não é apenas entrar para um lado e sair pelo outro, mas é mudar a vida. Porque eu posso escutar esse sermão e nada mudar, eu continuar o mesmo. Mas quando eu ouço e mudo a minha vida, mudo o meu modo de agir, aí cumpre-se o papel. Jesus não escreveu uma carta para que a gente leia e diga que bonita essa carta. Mas ele escreveu uma carta para que a gente leia, se confronte e corrija a nossa vida. E quando ele diz ao vencedor, eu acho que ele falou comigo e com você. Porque todo cristão é um vencedor. E para terminar eu leio 1 de João, um pouquinho antes de Apocalipse, capítulo 5, no versículo 5, aonde está escrito, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você é que vence o mundo. Deus te olha como um vencedor, mas depende de você ouvir o que o Espírito diz à igreja e mudar a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que não nos deixa no erro nem no engano. Obrigado, Jesus, pela tua orientação. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo continua falando conosco. E se nós temos ouvido para ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo, que ao ouvir a tua voz, a nossa vida seja mudada, Pai. Pai, se o Senhor falou com alguém aqui essa manhã, que esfriou, que perdeu o seu primeiro amor, pelo Espírito Santo de Deus, convence esta pessoa que ela está em pecado e que ela precisa se arrepender e dar a volta por cima, que ela precisa se lembrar aonde isso tudo começou, aonde está a raiz do problema,
E ela precisa atacar essa raiz e ir bem ali no fundo e mudar a sua vida, virar essa chave, para que esse amor volte ao seu coração, para que esse fervor volte, Senhor, à sua vida, para que ela possa continuar tendo utilidade, para que ela não seja movida para debaixo da mesa, mas que ela continue sendo uma bênção na tua presença. Pai, fala conosco essa manhã mais uma vez. É importante a pureza doutrinária, mas tão importante quanto é não perder o amor, não perder o teu espírito, Pai. Eu te peço, ó Deus, fala com o teu povo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.